Amém? Senhor Jesus, nós te entregamos mais uma vez todo o governo, todo o domínio dessa aula. Por mais que nós tenhamos preparado alguma coisa, nós devolvemos a Ti tudo aquilo que preparamos. Que o Senhor possa queimar com Teu fogo, e aquilo que não for ouro, prata, que seja queimado e não subsista nesse ensino, Pai, em nome de Jesus. Queremos ser direcionados pelo Teu Espírito mais uma vez, e que o Teu Evangelho seja pregado e difundido por toda essa terra, para que Teu nome seja exaltado mais uma vez. Usa-nos apenas como... somos apenas instrumentos, um canal do Teu agir, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Bom, então estamos aí iniciando pontualmente, né, para vocês que já estão aí. Então, na aula passada, só dando um resumo aqui bem breve, né? Nós fomos do Evangelho de Mateus, perdão, né? Fomos os 28 capítulos ali do Evangelho de Mateus. Pulamos alguns capítulos, né? Capítulos 5, 6 e 7, Sermão da Montanha. Recomendei que vocês assistissem lá a série da pastora Marisângela, lá no canal da CSN TV. Não falei do capítulo 13 de Mateus também, porque nós temos uma série lá no canal falando só dessas parábolas, as parábolas do reino, né, de Mateus 13, e também recomendo que você vá lá e assista essa série, se você não assistiu ainda. E Mateus 24 e 25, né, também temos uma série lá no canal falando desses dois capítulos, então também não trabalhamos eles, mas de um modo geral a gente falou do livro de Mateus, né, do Evangelho de Mateus, os 28 capítulos, e hoje a gente vai começar falando, né, e vamos tentar encerrar o Evangelho de Marcos, ok? Então, Mateus são 28 capítulos, por sua vez, Marcos são 16 capítulos, né, é um pouquinho menor, mas a missão também é maravilhosa, né, porque, apesar de pequeno, né, a gente vai ver que, pequeno em relação a Mateus, vocês vão ver que esse Evangelho é muito mais cheio de detalhes, tá? Lucas tem 24 capítulos, a gente vai falar na próxima sexta-feira, e encerra com João, né, com seus 21 capítulos ali. Então, os 4 evangelhos aí totalizam 89 capítulos poderosos, tremendos, né? E vamos falar um pouquinho de Marcos aí para a gente começar, antes de entrarmos propriamente no livro, né? Marcos era filho de uma das Marias, né? E essas Marias, né, uma das Marias que era conhecida de Pedro, você pode ver isso lá em Atos 12, 12. Né, e também era primo de Barnabé, conforme a gente pode ver lá em Colossenses 4, 10. Ok? Vão anotando aí as referências e pega seu papel, caneta, né, eu não recomendei ainda, mas quero recomendar porque tem muita anotação para fazer. Né, estamos aí na segunda aula, né, da M3, só para quem está chegando agora. E a gente está abrindo aí para quem quiser assistir, para que, né, possamos divulgar não só a escola, mas principalmente divulgar esse evangelho poderoso, ok? Então, desde os primórdios, né, da igreja, desde o princípio da igreja em Atos, Marcos é considerado um relato, né, baseado na narração do apóstolo Pedro. Então, olha que poderoso, né? Esse evangelho de Marcos, ele é considerado um relato baseado, né, naquilo que Pedro foi relatando para Marcos. Então, Pedro relatou e Marcos escreveu. Por isso, né, um evangelho tão cheio de detalhes, porque Pedro está desde o início e vai até o final ali com Cristo. E isso é muito tremendo para nós, né? Se a gente quiser ter um resumão, um resumo desse evangelho de Marcos, é só você ir lá em Atos 10. Atos 10, 36 ao 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, né, dos versos 36 ao 42, Pedrão vai fazer um resumo do Evangelho de Marcos. Né? E esse Evangelho poderoso cumpre as profecias lá de Isaías, né? Isaías 42, perdão, dos versos 1 ao 4, e Isaías 49, dos versos 5 ao verso 7, ok? Então, o Evangelho de Marcos, vamos lá, abra sua Bíblia aí comigo. O Evangelho de Marcos vai trazer Jesus como o Salvador escravo. Então, o Evangelho de Marcos traz Jesus como um Salvador escravo. Por isso, não há genealogia aí, né? Diferente, por exemplo, de Mateus, que tem lá, inicia com a genealogia. O Evangelho de Marcos não tem genealogia.
né? Porque ele vai trazer Jesus como escravo, né? Vocês vão entender isso no decorrer da aula. Ele vai retratar os feitos de Jesus, então ele é um evangelho que tem mais detalhes, ele é mais detalhado. Tá? E esse Marcos também é chamado João, né? Conforme a gente pode ver lá em Atos, capítulo 12, versículo 25. Tá? Esse Marcos aqui é João, beleza? Então vamos começar aí. Vou ler poucos versículos dos capítulos, né? E a gente vai trazer aquilo que a gente considera mais importante aí, de acordo com cada passagem, ok? Então, capítulo 1, a gente vai ter aí do verso 1, né, a partir do versículo 1, que nós chamamos de iniciação, né, de Cristo, né? Iniciação do Cristo como escravo aí. Então, capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Evangelho, né? Então, esse Evangelho poderoso começa com a palavra Evangelho, que, como eu já falei para vocês, quer dizer boas novas. Anota uma referência aí, Romanos 10, versículo 15. Romanos 10, versículo 15. Boa noite, Marta, seja bem-vinda. Então, Romanos 10, verso 15. Pessoal, quando ele fala assim, ó, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, né, esse Evangelho é uma biografia do Mestre. Ele é uma biografia do Mestre. No verso 2, ele já vai falar como está escrito nos profetas. Leia-se Isaías aí. Né? Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará teu caminho diante de ti. E aí no verso 3 ele vai falar da voz. Então anota um detalhe aí. A voz é o início. Uma voz é o início e não um grande movimento. Então esse evangelho começa com a voz, né? A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, né? Como eu falei na aula passada, a gente viu isso em Mateus também, né? O templo em si, ele estava corrompido ao ponto de ter dois sumos sacerdotes, um político e um da descendência dos sumos sacerdotes. Então a voz sai do templo e passa para o deserto, e a voz, onde estiver a voz de Cristo, ali estará o povo. Não importa se em templos, não importa se no deserto, aonde estiver a voz de Cristo, ali estará a voz do povo. Né? Então, dos versos 1 aos versos 3, a gente vê o cumprimento da profecia. Ele está sendo aí profetizado. Ok? E agora, dos versos 4 aos versos 6, aí, a gente vai ver o batismo de arrependimento. Né? Versículo 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento. Esse arrependimento refere-se ao modo de pensar, ok? Arrependimento refere-se ao modo de pensar. Verso 5 ele vai falar assim, e toda a província da Judéia. Judéia está ligada aí à cidade santa, Jerusalém. Beleza? Vamos acelerar. Versos 7 e 8 vai falar da meta de João, né? Ó, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. João Batista, ele batizava, né? Quando ele imergia as pessoas em água, ele estava matando o velho homem para nascer um homem que, teoricamente, faria a vontade de Deus. Por isso que ele batizava. Mas a meta de João está revelada aqui no versículo 7. Né? Ele pregava para encontrar o Messias. Amém? Coloca um amém, ele pregava para encontrar o Messias. E versículo 8, eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Né? E aí Jesus aparece no verso 9, né, o batismo e a tentação dele, aí a partir do versículo 9, certo? Verso 9, aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré, né, Nazaré é uma cidade desprezada, conforme a gente vê lá em João 1,46. Né? Nazaré da Galileia, e essa Galileia aqui é relatada como Galileia dos gentios, ou seja, sem honra. Né? Foi batizado por João no Rio Jordão. Cristo foi batizado como as pessoas vinham sendo batizadas. Né? Versículo 10, e logo saiu da água, né, e viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Esse era o sinal que João tinha.
quando o Espírito Santo, né, quando o Espírito representado por uma pomba descesse, ali João teria certeza de que ele tinha encontrado o Messias. E aqui tem um fato interessantíssimo que nós vamos falar lá quando falarmos do Evangelho de João. A função de João Batista era encontrar o Messias, só que ele, mesmo após ter encontrado o Messias, ele continua batizando. Então, se o objetivo dele era encontrar o Messias, a partir do momento que ele o encontra, ele tinha que parar de batizar e agora segui-lo como discípulo, talvez. Mas ele não faz isso, e a gente vai falar disso melhor na nossa aula lá de João, do Evangelho de João, que é a última aula dessa série, ok? Bom, vamos pular um pouquinho aí para o verso 14. Agora, do versículo 14 até o versículo 20 desse primeiro capítulo, né? Ele vai falar aí da vocação de 4 discípulos, né? Do chamado de 4 discípulos. E aí, a gente vai até o capítulo 10, 52, a partir daqui, né? Do capítulo 1, 14, até o 10, 52, falando do ministério de Jesus terreno, né? Todo o ministério dele. Então, olha lá, ainda no capítulo 1, verso 15, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Né? Então, quando ele fala o reino, ele está falando do governo, do domínio que está se aproximando cada vez mais aqui. E aí, lá em Romanos 10, 9, a gente vê esse arrependei-vos aqui como um chamamento, né, tremendo e poderoso para a nossa vida. Então, aqui ele começa a proclamação do Evangelho. Ok? Vamos acelerar. Verso 21. Aqui do verso 21 ao 23, né, Jesus vai ensinar a verdade. Né, entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Então, o ministério de Jesus foi baseado no ensino. Foi um ministério poderoso, baseado no ensino. Amém? Vamos lá, continuando aqui. Dos versículos 23 até os versículos 28, ele vai expulsar demônios. Então, percebam aqui que ele vai relatando, né, e ele vai fazendo todo um ensino aqui na prática de o que nós devemos fazer também como discípulos de Jesus hoje. Ele deixa um ensinamento para os seus discípulos da época, né? E nós, hoje, que somos discípulos, ele vai fazendo passo a passo aqui, né? Por exemplo, dos versos 29 ao 39, ele fala de cura de enfermos. Então, cura dos enfermos, né? E aí ele vai seguindo o seu ministério, olha lá, cura do leproso, dos versículos 40, né, ao 45. Essa cura de leproso aqui, ela é profética. Né? Essa cura de leprosos aqui, ela é profética. Ela fala de quê, gente? Ela fala de purificação. Ok? Ela fala de purificação. Vai anotando aí. Tá? Então, continuando. Vamos para o capítulo 2 agora. Ele segue o seu serviço ministerial aqui, né? Ele vai seguir o seu serviço ministerial. E agora, do capítulo 2, verso 1, tá? Capítulo 2, verso 1, até o capítulo 3, verso 6, ele vai falar para os discípulos assim, ó, prestem atenção, né? Discípulos nós hoje também, como nós devemos levar a cabo, ou seja, à risca, o nosso serviço. Né? Como nós devemos levar à risca o nosso serviço. E aí, olha que tremendo, dos versos 1 aos versos 12, ele vai dizer o quê? Que é mais importante perdoar pecados do que curar o enfermo. Porque a cura da enfermidade vai fazer com que ele se sinta bem naquele momento. E é poderoso isso, verdadeiramente. Nós que estamos, né, se estivermos doentes, a gente quer a cura da nossa doença. Mas Jesus vai perguntar, né, lá no verso 9 do capítulo 2, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? É muito mais fácil para Jesus curar do que incutir na cabeça da pessoa que os pecados dela foram perdoados. E isso é notório hoje para nós, porque o que a gente vê de gente dentro das igrejas querendo condenar as pessoas ao inferno, irmãos, não é fácil. Tá? Dentro da igreja, nós temos pessoas, então, né, julgando umas às outras, né, quando o próprio Jesus fala, né, com a medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Ok? Continuando aqui, vem comigo, dos versículos 13, agora, os versículos 17,
né? Ele vai colocar aqui, ó, e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Perceba, ensino, ensino, ensino. Lá no finalzinho, versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E aqui ele está dizendo assim, ó, podem comer, ainda que vocês tenham pecado, podem comer, né? Tem uma grande questão aqui acerca da comida, né? Continuando, acelerando também para a gente poder chegar aqui nas partes principais da nossa aula que eu separei para a gente. Dos versículos 18 ao 22, ele vai fazer os seus seguidores alegres sem jejum, né? E tem aquela questão do jejum, né? E aí ele vai dizer no 19: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Que os fariseus, escribas, os donos da lei, estavam preocupados, né? Perguntando por que os seus discípulos não jejuam. E Jesus vem, né, só com aquele carinho especial que ele tinha com os fariseus, os escribas, os saduceus, e a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Né? E aí ele continua lá, né, nos versículos 23, né, do versículo 23 até o versículo 28, ele mostra que a fome, né, matar a fome é mais importante do que a religião. Né, a fome é maior do que a religião. E aí, no 27, ele finaliza lá, ó, quase finalizando, né, esse capítulo 2. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Né, conforme a gente vê lá em Gênesis 2, versículos 2 e 3. Ok? Tudo bem aí, gente? O som tá legal? Coloca um sinal positivo aí para a gente saber. Beleza? Continuando, capítulo 3. Vamos acelerar que eu quero chegar na parte boa da aula, amém? Capítulo 3. Aqui ele vai falar um pouquinho, né, da cura no sábado, ele vai curar no sábado, vai ser questionado por conta disso também pelos fariseus, né, sempre ali questionando, pondo o Senhor à prova, e ele vai falar assim, ó, é mais importante curar aos sábados, independente, o sábado foi feito por conta do homem, não o contrário, então eu curo, porque isso é maior do que qualquer tipo de religião. Né? Então, dos versos 1 aos versos 6, ele vai curar. E aí, no versículo 7, né, ele vai dizer assim, ó, e retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galileia, da Judéia, né, da Galileia e da Judéia. Então, aqui ele vai falar e vai mostrar para nós que é importante evitar as multidões. Jesus, aqui, em certo ponto do seu ministério, ele evitava as multidões como um ato auxiliar do seu ministério. Dos versos 7 aqui, né, versículos 6 até o versículo 12 do capítulo 13, a gente vê ele evitando as multidões. E agora aqui do 13 até o 19, ele vai designar os apóstolos, né? Ele escolhe escolha dos 12 apóstolos, ok? Versos 20 e 21, versículos 20 e 21. E foram para uma casa, fugindo da multidão, e afluiu outra vez a multidão, né? Ou seja, saiu de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia, está fora de si. Jesus está falando aqui, ó, deixe comer, porque é necessário. Se for necessário, como? Versículos 22 aos versículos 30, né? A gente vai falar aqui de que amarrar Satanás, olha que ensino poderoso, versículos 22 ao 30, amarrar Satanás e saquear-lhe a casa. Pega comigo aí, Marcos 3, 24. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Satanás possui um reino e ele possui uma casa. A casa dele é a casa do pecado, conforme nós podemos ver lá em 1 de João 3, versículos 8 e 10. E ele tem um reino, que é o reino das trevas, conforme a gente pode ver em Colossenses 1, 13. Ok? E aí Jesus vai falar aqui, ó,
Marcos 3, 29. Né? Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado de eterno juízo. Aqui eu quero abrir um parênteses rapidinho, tá, para falar acerca disso daqui. Porque como nós falamos muito de graça, favor que nós não merecemos, né, as pessoas perguntam sempre, e sempre caem nessa mesma conversa, né? Ah, Rafael, mais uma vez salvo, né? Então eu posso, a partir do momento que eu sou salvo, eu posso pecar. Irmãos, as pessoas que são salvas de fato, elas não estão mais interessadas no pecado. Apesar de elas pecarem, né? João, lá também na sua primeira epístola, ela vai dizer que se nós dissermos que não temos pecados, nós fazemos do próprio Senhor mentiroso, então nós pecaremos sim, mas nós não vivemos uma vida em função do pecado mais. É isso que nós temos que entender. E se esse pecado aqui, que é o chamado pecado imperdoável, perdão, da Bíblia, contra o Espírito Santo, uma blasfêmia, deixa eu explicar para vocês de uma vez por todas, para que vocês entendam e não caiam mais nesse tipo de coisas que ficam falando, né? Ah, esse pecar contra o Espírito Santo. Deixa eu te explicar de uma vez por todas. Pecar contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás algo que só o Espírito Santo pode fazer. Então, pecar contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás algo que só Deus pode fazer. Então, imagine se nós, como verdadeiros cristãos, como lavados e remidos pelo sangue, a gente pode, de alguma maneira, atribuir a Satanás algo feito pelo Espírito Santo. Um exemplo bem claro que eu gosto de dar acerca disso é muitas pessoas doentes ali, enfermas, né, no leito de morte, elas chamam lá um padre, elas chamam um pastor, né, chamam um sacerdote, né, e nos seus últimos momentos ali elas querem se arrepender dos seus pecados, elas querem confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu te pergunto, você já viu o contrário acontecer? Uma pessoa que viveu a sua vida para Cristo, no seu leito de morte, chamar um pastor, chamar uma autoridade espiritual e dizer, olha só, eu quero agora renegar tudo aquilo que eu fiz por esse Cristo, eu quero morrer sem ele. Vocês comentem aí, vocês já viram isso acontecer? Isso é impossível, irmãos. Eu nunca ouvi um relato acerca disso. Né? Então, vamos tomar bastante cuidado com esse versículo 29 aqui do capítulo 3, ok? Continuando, vamos lá, dos versos 31 aos versos 35, são versículos duríssimos aqui, né? Que Jesus nega parentes e reconhece os que fazem a vontade de Deus, né? Ele vai dizer assim, ó, no verso 33, quem é a minha mãe e os meus irmãos? Versículo 34, eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer um, né, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. É dura essa palavra, né? Mas é uma prática que muitas das vezes nós cristãos passamos. Né? Muitas das vezes nós cristãos passamos por isso aqui. É duríssimo isso, né? Mas é necessário a gente fazer uma separação de vez em quando de algumas coisas, certo? Para que a gente possa se purificar, como nós vimos lá, né, no capítulo 2, lá no capítulo 1, perdão, lá no finalzinho do capítulo 1, a purificação. Ok? Continuando aqui, capítulo 4, eu quero pedir a vocês para a gente passar direto por esse capítulo, por quê? Porque ele vai falar de algumas parábolas aqui. E como eu falei para vocês já, né, a gente tem lá uma série no canal, só das parábolas do reino. Eu quero que vocês depois deem uma olhada aí nessas parábolas, ok? E aí, vamos caminhando um pouquinho mais aqui, né, e chegando no capítulo 5, perdão. Então, capítulo 4, dei uma olhada lá nas parábolas do reino, né, que eu tenho uma série aí, falando do desvendar dos mistérios do reino, que eu falo só do capítulo 13 de Mateus, e esse capítulo 13 se encaixa aqui no capítulo 4 de Marcos, ok? Então vamos lá, falar do capítulo 5, o endemoniado é curado. Né? E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, ok? E saindo-lhe
E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo. Eu não vou ler tudo para a gente ganhar tempo, já foram aí quase 20 minutos de aula, né? Um pouquinho mais aí, a gente estava ao vivo antes, fazendo uns testes aí de som, mas eu quero mostrar para vocês aqui um negócio interessantíssimo. Eu quero falar de uma coisa rapidamente aqui. Quero falar do migrador. Nós, cristãos, a gente tem muito hábito de ler lá Malaquias 3:10, né? Quando nós repreendemos o devorador. E muitas das vezes nós não prosperamos. E a gente fala assim, mas eu sou dizimista e ofertante, por que eu não prospero? E muitas das vezes a sua causa de não prosperar pode estar ligada diretamente aqui a esse capítulo 5 de Marcos. Rafael, não entendi ainda, você vai entender agora. Quando Jesus chega nessa região aqui, né, de Gadara, os espíritos vão ao encontro dele. E no versículo 10, ele vai dizer assim, ó, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Versículo 11, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E no 12, olha o que vai acontecer. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. Então, duas coisas para destacar aqui. A primeira, ora. Irmão, ora. Porque se Jesus atendeu até o pedido dos demônios, se você orar, ele vai atender o seu também. Amém? E segunda coisa, entenda aqui o contexto. Você está numa área aqui em que os porcos eram criados. Só que não era permitido, né? O porco é considerado animal imundo. Então, o judeu que cria porco, ele cria porco somente para vender, não para o seu consumo. E um detalhe, a terra não tem o toque dos porcos ali, o chiqueiro suspenso. Daí a origem do chiqueiro suspenso, para não tocar a terra, para não amaldiçoar a terra, ok? Só que ali você tinha uma criação de porcos, né? Você tem uma criação de porcos. Então, aqui a gente tem a ação nítida do migrador. Ainda não entendi, Rafael, você vai entender agora. A gente pensa muito nos demônios indo para aquela manada de porcos. Agora, imagina o dono dos porcos, que de uma hora para outra ficou pobre. Porque os porcos se precipitaram e morreram, né? Então, pensa, o ilícito que aquele judeu fazia de criar porcos faz com que ele, de uma hora para outra, fique pobre. E é assim na nossa vida. O crente, o cristão, ele não pode mexer com algo ilícito. Porque quando ele mexe com coisas ilícitas, ele, de uma hora para outra, perde tudo que ele tem. Você pegou isso aí? São aquelas pessoas, né? A gente identifica a ação do migrador como? A gente identifica ela assim, ó. Um ano o cara está muito bem, né? E o outro ano o cara está muito mal. Um ano o cara está com dinheiro, o outro ano o cara perde tudo. Provavelmente, esse crente, ele mexe com coisas ilícitas. Ele faz apostas, né? Lança sorte, como os discípulos faziam lá em Atos ainda, né? Lá em Atos 1, você vai ver, vocês podem ver lá que eles lançam sorte para escolher Matias, como o 12º discípulo, lá no lugar de Judas Iscariotes, né? Então, eles mantinham esse costume aí, certo? Então, eu queria destacar isso aí desse capítulo 5, beleza? Continuando, a filha de Jairo e a cura de uma mulher. Aqui rapidinho, só para a gente passar, né? Jairo procura Jesus, Jairo era um grande da sinagoga, procura Jesus para curar sua filha, né? E aí, no meio do caminho, Jesus passa por uma mulher e cura essa mulher, né? Que sofria lá de uma doença durante muitos anos. Essa passagem é proposital, porque quando Jairo observa a mulher ser curada, ele se enche de fé. Quando Jesus chega com Jairo até as proximidades da sua casa, os próprios funcionários de Jairo chegam para ele e falam assim, ó, deixa ele ir embora porque tua filha já morreu. E aí Jesus vai falar para ele assim, Jairo, crê somente. Então, tudo estrategicamente pensado. Por quê? Jairo pensou na hora, se vocês tivessem visto o que eu vi esse homem fazer, vocês não estariam falando isso. E aí Jesus lembra ele, ó, crê somente, vamos embora.
vamos embora. E aí ele vai e efetua lá, né? A cura da filha de Jairo, foi um momento poderoso. Mas vamos embora, vamos embora. Capítulo 6. Capítulo 6, Jesus começa a ser desprezado aqui, assim como acontece em Mateus 12. No capítulo 6, Jesus começa a ser desprezado aqui também, né? E aí, a partir do versículo 7 do capítulo 6, ele envia, ou seja, ele vai dar a missão para seus 12 apóstolos, certo? Verso 14, a morte de João Batista, né? Do versículo 14 ao 29. E aí a gente vê no 27 lá, né? Versículo 27. E enviando logo o rei, o executou, mandou que lhe trouxesse a sua cabeça, e ele foi e degolou na prisão. Aqui está relatado, irmãos, a fúria de Satanás, o ódio de Satanás sobre aqueles que, né, têm essa essência de Cristo em si. Nós somos odiados pelo demônio, por Satanás. Satanás não brinca de ser Satanás, e tem muito crente por aí que brinca de ser crente, mas tenha certeza, irmão, ele nos odeia. Okay? Continuando, primeira multiplicação de pães, né, dos pães, para alimentar 5.000. Né, 5.000 foram alimentados nessa primeira multiplicação, aí de Marcos 6, versículos 30, né, até o 52. E aí, do 53 ao 56, ele vai fazer curas por toda a parte ali, né, em Genezaré ali. E aí, vamos para o capítulo 7. Capítulo 7, os fariseus e a tradição. Né? O título da minha Bíblia do capítulo 7 aqui é Os fariseus e a tradição. Aqui Jesus vai falar da contaminação do que vem de dentro, do ensino dos fariseus. Tá? Pois, tudo isso que eu estou passando rapidinho, gente, eu quero recomendar que vocês leiam depois do Evangelho com calma, né? Vai fazendo as suas anotações aí e depois vai retomando, manda mensagem, qualquer dúvida, ok? Chegamos ao versículo 24 agora do capítulo 7, aqui eu vou gastar um tempinho, uns 2, 3 minutinhos aí. Olha aí, a mulher cananeia. E levantando-se dali, verso 24, foi para os termos de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha espírito imundo, ouviu falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus está falando assim, ó, eu vim para os judeus, e não convém tirar o pão dos judeus e entregar aos gentios. Você é grega, é Ciro-fenícia. Ela, porém, versículo 28, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e o demônio já tinha saído. Irmãos, essa mulher aqui é uma figuração daquilo que aconteceu com a gente, com os gentios. Jesus veio para os judeus acabaram de negar ele. Vocês lembram lá que eu falei do capítulo 6 que ele é desprezado. E agora chega essa mulher cananeia aqui, no capítulo 7, versículo 24, e ela vai abrir a porta da graça para que eu e você, para que nós pudéssemos ser alcançados por essa maravilhosa graça. Cristo está falando aqui, ó, eu não vim para os gentios, eu vim para os judeus. Mas essa mulher aqui abre a porta porque ela fala assim: mestre, se o Senhor é quem o Senhor está dizendo que é, eu quero as migalhas. Os teus filhos, os judeus, eles não estão muito aí para o pão que o Senhor tem para dar, mas eu me contento com as migalhas. E ela abre essa porta maravilhosa da graça para que nós pudéssemos desfrutar dela. Essa porta vai fechar. Essa porta, a porta da graça vai fechar. Quando a plenitude do gentio chegar, a porta da graça fecha. E aí a gente tem a última semana de Daniel, mas isso é um outro estudo, é um outro momento, ok? Dos versículos 31 aqui, né, em diante, ele vai voltar ao Mar da Galileia e vai curar um surdo mudo. Acorda comigo agora. Essa surdez é uma surdez espiritual. Ele é incapaz de ouvir a voz de Deus. Então, primeiro Jesus conserta
a sua audição, para que ele possa ouvir. E em seguida ele fala. Então, primeiro nós temos que consertar a nossa audição, ouvir a palavra, para depois falarmos dessa palavra poderosa que modificou a minha vida e a sua vida. Amém? Caminhando, caminhando. Capítulo 8, a segunda multiplicação dos pães. E agora ele vai alimentar 4.000 pessoas. 4.000 pessoas, né? E dos versículos 14 ao 21 do capítulo 8, ele vai falar do fermento dos fariseus. E aí os discípulos fazem uma confusão danada, como muita gente faz até hoje. Quando ele fala desse fermento aqui, ele está falando, né, do ensino, da doutrina dos fariseus, que nós devemos fugir da doutrina dos fariseus. Certo? Versículos 22 ao 26 do capítulo 8, a cura de um cego, mais uma vez, cego espiritual. Ele perdeu a visão interior, ele é cego espiritualmente, conforme a gente pode ver lá em Atos 26, 18, e 2 de Pedro, capítulo 1, verso 9, ok? Então, Atos 26, 18, e 2 Pedro, capítulo 1, verso 9, vai falar dessa cegueira aí. Dos versículos 27 desse capítulo 8 até o capítulo 9, verso 1, estamos acelerando. Dos versículos, então, 27 desse capítulo 8 até o capítulo 9, versículo 1, ele vai desvendar a sua morte e ressurreição a primeira vez. Ele vai falar para os discípulos da sua morte e da sua ressurreição pela primeira vez, né? Desse versículo 27 do capítulo 8 até o versículo 1 do capítulo 9. É a primeira vez que ele fala. E aí, no verso 2 do capítulo 9, agora, a gente vai ver a transfiguração. E eu quero gastar mais uns minutinhos com vocês aqui, ó. Verso 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte, transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. Olha isso, é tremendo agora esse verso 4, e se segura aí, se ajeita na cadeira, que Deus vai falar poderosamente com a nossa vida aqui agora. Verso 4. E apareceu-lhes Elias, né, com Moisés, e falava com Jesus. Elias está representando aqui os profetas, e Moisés está representando a lei. Né? E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui, façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedrão, né, antes da ressurreição de Cristo, dava muita bola fora, e depois a gente vai ver lá em Atos, que ele, depois da ressurreição, se transforma completamente, e 3.000 são convertidos, 5.000 são convertidos, e os fariseus ficam loucos com Pedrão falando ali, mas antes ele dava umas bolas fora ali, conforme a gente vai ver. Aqui eu quero abrir um detalhe aqui para vocês. Apocalipse 11, dos versículos 1 ao 14, a Bíblia vai falar de 2 testemunhas. 2 testemunhas. Eu queria abrir com vocês rapidinho. Apocalipse 11. Vocês sabem, a partir do 3, ó. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1.260 dias, vestidos de saco. 1.260 dias corresponde aos 3 anos e meio da grande tribulação, metade da grande tribulação. Verso 4. Estas são as 2 oliveiras. Tem gente que tem dúvida. Quais são as testemunhas? Eu não sei onde é que está a dúvida. Eu acho que é leitura, só pode. Olha aqui. E os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, verso 5, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe disser fazer mal, importa que assim seja morto. Verso 6, olha lá. Estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Quem é esse profeta? Elias. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas. Quem é esse? Quem feriu as águas e fez lá no Egito, né, as águas se transformarem em sangue? Moisés. Então não tem dúvida. E esses dois aqui, ó, Elias e Moisés,
Segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 11. Elias subiu aos céus num redemoinho. As pessoas confundem porque elas acham o seguinte: para a pessoa ser testemunha do Apocalipse, ela tem que ter sido arrebatada aos céus. E aí associam Enoque. Mas eu quero te perguntar, aonde na Bíblia está escrito isso? A gente acabou de ler Apocalipse. Quem são as duas testemunhas? Vai lá e lê Apocalipse 11, versos do 1 ao 14. Anota aí e lê. Judas 9. Judas só tem um capítulo. Se você for lá em Judas e olhar o versículo 9, você vai ver que Miguel, ele estava brigando, ele se opunha. Na realidade, ele não brigava, né? Ele se opunha a Satanás, porque Satanás estava cobrando de Miguel o corpo de Moisés. Eu quero o corpo de Moisés. Cadê? Eu quero, é meu, eu tenho direito, coisa e tal. Só que a gente vai ver lá, Deuteronômio 34, 6. O próprio Deus da planta, o próprio Deus fala, ó, o meu servo Moisés está enterrado aqui, ó, nesse monte, não sei o quê, papapá. O próprio Deus dá o endereço. Como é que Satanás está brigando pelo corpo de Moisés aqui? E aí eu vou deixar uma lição de casa para vocês. Achem um versículo na Bíblia que vai dizer assim, ó, e a morte reinou de Adão até Moisés. Isso é tremendo. A morte reinou de Adão até Moisés. Ok? Então, irmãos, as duas testemunhas estão lá, escritas em Apocalipse 11. É só ler, ok? Elias e Moisés. Mas, Rafael, por que elas apareceram aqui, né, para Cristo na sua transfiguração? Porque Elias era profeta. Então, ele sabia de tudo que estava para acontecer ali. E quem entende melhor da lei do que Moisés? Há alguém, tendo passado por essa terra, que entende melhor da lei do que Moisés? Lógico que tirando Jesus. Então Moisés estava ali explicando cada passo para Jesus, de como ele seria crucificado, até o lado que a cabeça dele ia pender, Moisés estava falando ali para ele. E isso é poderoso demais, amém? Só que não dá para falar isso aí em muitos lugares, por isso que a gente está aqui numa aula da M3, ok? Aberta, então é para incentivar também que as pessoas estudem e façam a escola. Então vamos continuar. Se ajeita aí para a gente continuar. Dos versículos aqui 14, né, ele vai curar o endemoniado, voltando para Marcos 9, né, 9, do 14 ao 29, ele vai curar o endemoniado. Ele vai falar para eles no 29, né? Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser jejum e oração. Eu falei na última aula de Mateus sobre dar ordem aos montes. Depois você pega essa aula lá e vê, dá ordem aos montes. Você vai cair para trás quando descobrir o que isso quer dizer. Tá? Dos versículos 30 aqui, né? 30, 31, 32, Jesus vai predizer, né? Ele vai falar da sua morte e ressurreição pela segunda vez. Ele já falou a primeira, falou a segunda agora, né? E aí, no versículo 33, né, eles vão perguntar quem é maior, e Jesus vai falar de humildade para eles, né? E dos versículos agora 38 ao 50, de Marcos 9, 38 ao 50, ele vai falar, olha, tolerância. Vocês têm que ter tolerância com vista à humildade. Vocês têm que ser tolerantes e vocês têm que ser humildes para que vocês possam alcançar uma coisa chamada unidade. Jesus queria os seus discípulos em união, mas acima, a gente precisa entender isso, né? A união é diferente da unidade. Unidade é quando as laranjas estão dispostas a virarem suco. Você não consegue separar mais uma das outras. União é quando elas estão dentro do saco ainda. Se você rasgar o saco que prende as laranjas, elas vão cada uma para o seu lado. Então elas só estavam ali, né, em união. Agora, irmãos, quando as pessoas estão em unidade, no casamento para dar certo, as pessoas têm que estar em unidade. Né? Uma igreja para dar certo, é uma igreja que as pessoas trabalham em unidade. Né? Um ministério para dar certo, as pessoas ali naquele ministério precisam estar em unidade. Ou seja, o propósito não pode ser mais separado uma das outras ali. Todo mundo virou suco. Não tem mais como separar a laranja.
Deu para entender? União e unidade. Então, Jesus aqui está falando de unidade para os seus discípulos. Beleza? Ele sabe aqui que está se aproximando a hora dele fazer o que ele tinha que fazer. Ok? Continuando. Capítulo 10. Né? Ele vai falar do divórcio aqui. Capítulo 10. Está ok? A transmissão está ok, gente? Coloca aí dá um sinal aí para gente poder prosseguir. Já estamos terminando. Beleza? Capítulo 10, ele vai falar, né, ele vai para a Judéia, ele vem para a Judéia, então, e aproximando dele os fariseus, versículo 2 do capítulo 10, perguntaram-lhe, tentando, é lícito o homem repudiar sua mulher? Ele vai falar aí do divórcio, né? Então, eles tentam pegar Jesus de tudo que é maneira. E ele vai dizer assim, e Jesus respondendo, verso 5, pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. É porque vocês tiveram um coração duro que Moisés deixou, né, isso escrito para vocês. Mas o propósito do Pai, desde a criação, nunca foi o divórcio. Nunca foi o divórcio. Amém? Versículos 13 aos 16, aqui do capítulo 10, ele vai abençoar as criancinhas. E aí no 17 ao 31 é a passagem do jovem rico, né, muito conhecida por nós, né, e ele fazia tudo e tudo mais, mas ele não conseguiu fazer o que era mais importante, né, que era vender tudo que tinha e seguir ao mestre. Continuando, dos versículos 32, né, 32 ao 34, Jesus vai dizer a terceira vez para os discípulos acerca da sua morte e ressurreição. Ok? Vamos acelerar para a gente terminar. E Marcos 10, do 35 ao 45, ele vai falar do caminho que nós devemos seguir para o trono, o caminho para o trono. Continuando, Marcos 10, né, do 46 ao 52, o cego Bartimeu é curado, né? 49, aqui o versículo 49 de Marcos 10. Jesus parando disse que o chamassem e o chamaram, e o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. A humildade de Jesus aqui, né, está mostrando para eles como nós devemos ser humildes, né, para fazer valer esse evangelho que nos foi dado. Amém? E aí Jesus pergunta o que queres que eu te faça, né? Um amor ilimitado, do versículo 51. Vamos encerrando. Capítulo 11. A entrada de Jesus em Jerusalém. No capítulo 11 ele é a preparação para ser, né, ali, para terminar o seu serviço, né, o seu serviço redentor. Amém? Ele entra em Jerusalém, e para preparar, né, o ápice, a culminância do seu serviço. Bom, avançando, capítulo 11, versículos 12 ao 26, ele vai amaldiçoar a figueira e ele vai purificar o templo. A figueira representa a nação de Israel. Israel, cadê os seus frutos? Não tem. Então vocês estão amaldiçoados. E o templo vai ser o centro da sua relação com Deus. E por isso que o templo aqui é purificado. Ok? O templo é purificado. Dos versículos 27 de Marcos 11 até o capítulo 12, versículo 44, ele é posto à prova o tempo todo. Ele é posto à prova e ele é examinado. Até lá o capítulo 12, verso 12, por exemplo, né, ele é posto à prova pelo Sinédrio. Ele vai ser posto à prova pelo Sinédrio. Quem é o Sinédrio? Os sacerdotes, os escribas, os anciãos, certo? Do verso 13 ao verso 17, ele é posto à prova pelos fariseus e pelos herodianos, né? Os de Herodes lá, e ainda pelos saduceus, né? Os saduceus que eles não acreditavam na ressurreição, né? Era uma seita judaica que não acreditava na ressurreição, não acreditavam em espíritos. Então ele é posto à prova por todos esses tipos aqui, né? E aí ele vai falar no versículo 28 de Marcos 12, acerca do maior mandamento. Por quê? Porque ele vai ser posto à prova agora por um escriba, até o versículo 34.
né? 35, 36 e 37, ele vai fazer calar a todos, olha lá. E falando Jesus, verso 35, dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi, porque o próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E grande multidão ouvia de boa vontade. Aqui ele acaba, né, com todos os questionamentos ali acerca dele. No 38, 39 e 40 do capítulo 12, ele vai advertir, né, ele faz uma advertência contra os escribas, e do 41, 42, 43 e 44, ele elogia a viúva pobre, certo? Estou correndo, a gente não tem tempo para parar aqui para ler, tá? Capítulo 13, dos versículos 1 ao 37, ele fala das coisas que virão. Mas ainda no capítulo 13, o versículo 1, até o capítulo 14, verso 42, ele prepara os discípulos para a sua morte. Ok? Como é que pode, né, irmãos? Tantas vezes Jesus falou da sua morte e ressurreição para os discípulos, e ainda assim, quando acontece a sua morte, eles voltam a fazer aquilo que eles faziam antes de terem sido chamados pelo Mestre. É um negócio assim muito impactante, né? A maneira de que a forma que eles voltam a fazer aquilo que eles faziam antes de conhecer o Mestre. Capítulo 14, então, começando aqui a história, né? A história da paixão. Ele vai ser alvo aqui, a partir do capítulo 14, de uma conspiração. Ele é traído, mas ao mesmo tempo ele é amado também. E vamos falar um pouquinho disso, né? Dos versos 1 até o verso 26. Aqui, a gente vai seguir bem rapidinho, tá, gente? Do 1 ao 26, então, ele vai instituir, né, a ceia. Até o 26, do versículo 12 ao versículo 26, ele vai fazer o que nós chamamos de instituição da ceia. E aí, do 27 até o 31, ele vai advertir severamente os seus discípulos, né? Todos, 27, olha lá, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Aí Pedro, mais uma vez, vai se levantar e ele vai dar aquela palavra dura para Pedro, né? Ele vai dizer assim, ó, ainda que me seja necessário morrer contigo, Pedro fala, de modo nenhum te negarei, da mesma forma, né, da mesma maneira diziam todos também. E Jesus fala para ele assim, ó, né, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes me negará. E aí, quando ele ressuscita, tem algo poderoso, né, que ele vai dizer assim, ó, vai lá, fala para os seus discípulos, os discípulos que eu ressuscitei, e fala para Pedro. Depois a gente fala disso com mais detalhes lá no Evangelho de Lucas, na próxima sexta. Mas ele fala assim, especialmente, fala com Pedro que eu ressuscitei. Porque talvez se ele não tivesse falado que o recado era para Pedro, Pedro talvez seguisse o mesmo caminho de Judas. Mas ele fala para Pedrão lá que eu ressuscitei. E ele vem comigo porque eu ressuscitei. E eu quero esse homem porque ele vai pregar e 3 mil vão se converter. Ele vai pregar e 5 mil vão se converter. E ele vai ser poderoso, né, a partir desse momento aqui, que eu vou fazer uma grande revisão com vocês. Né? Jesus faz uma grande revisão após ter ressuscitado lá com os discípulos. E aí, vamos terminar, gente. Capítulo 14, verso 32, né, ele vai vivenciar o Getsemane, né? Ele exorta ainda os seus discípulos a vigiar e orar. E eu quero te recomendar, depois da aula, você ouça a canção Getsemane, lá do Leonardo Gonçalves. É uma canção poderosa e pense um pouquinho nessa aula, tudo que nós falamos, ouvindo esse louvor poderoso, né? Eu não vou colocar aqui, mas depois que a gente encerrar, você bota aí Getsemane, Leonardo Gonçalves e se deleite. Amém? Bom, versículo 43 de Marcos 14, perdão, ele vai ser preso, né? E a gente vai ver a prisão dele aí até os versículos 52, né? Mas até o final lá, até o final 16, capítulo 16, verso 18, né? Ele vai consumar a redenção, né, que ele tinha para consumar a sua redenção em Deus. Ele vai nos redimir, ok? E aí a gente vai ter a prisão e a morte dele até o capítulo 15, verso 47. Não temos tempo para ler, eu gostaria muito de fazer alguns detalhes aqui com vocês, mas, como eu estou falando, leiam depois, porque vai abençoar demais a vida de vocês. Do versículo 72
até o versículo 72 aqui do capítulo 14, né? Então, do 53 ao 72, né? Ele vai ser aqui questionado pelos líderes judeus, né? Ele vai ser vilipendiado, ele vai ser humilhado, né? Ele vai sofrer por mim, por você, né? E vamos avançando, capítulo 15, no versículo 15. Então, lá, se a gente voltar do 14:53 até o 15, capítulo 15, verso 15, ele vai ser também aqui julgado pelo governo romano, pelo governador romano. Esse governador aqui romano representa os gentios. Então a gente fala assim, Jesus foi condenado pelos judeus. Sim, mas teve um governador romano também que o julgou, né? E ele era gentio, ele era romano, ele não era judeu, certo? E aí no versículo 16 do capítulo 15, né, os soldados vão escarnecer dele, né? E do versículo 16 ao 41 a gente tem o Cristo crucificado pelo meu e pelo seu pecado. E vamos avançar que estamos terminando. Dos versículos 42 ao 47 a gente vai ter o seu sepultamento, né? Ele é sepultado, e encerrando o último versículo é que eu vou gastar uns 5 minutinhos e acaba a aula, né? Dentro do tempo aí que eu estabeleci com vocês, né? Uma horinha aí, que a gente tem uns minutinhos antes aí que eu comecei. Ressurreição de Jesus Cristo. Então ele fala 3 vezes para os discípulos que isso aqui ia acontecer, e os caras, né? Versículo 16, capítulo 16, perdão, do 1 ao 8, né? 3 irmãs aqui vão chegar, ó, e passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo, né? Então até o verso 8, essas 3 irmãs aqui, né? E aí vai aparecer, né, um anjo aqui, né? Verso 6, ele, porém, disse-lhes, não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas e dizer a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse, como ele tinha dito para vocês 3 vezes que ia acontecer e vocês não se ligaram, né? Irmãos, agora do verso 9 ao verso 20, que a gente termina, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, esses versículos 9 ao 20, eles são omitidos em muitos manuscritos antigos. Porque Jesus vai aparecer aqui para Maria Madalena, né? E aí, olha lá, Jesus tendo ressuscitado na manhã, verso 9, do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Verso 10, e partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Versículo 11, e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Né? E aí, versículo 12 e 13, ele vai aparecer a 2 discípulos no caminho de Emaús, né? E depois manifestou-se de outra forma 2 deles que iam de caminho para o campo, e indo estes anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Tá? Então, dos versos 14 até os versos 18, ele vai agora ele incumbe os 11, a propagação do evangelho. E essa incumbência cabe a mim e a você até os dias de hoje, amém? Glorifica o Senhor aí. Dos versículos 14 ao 18, então, ele vai dar essa incumbência, né? Versículo 18, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão, e ele vai falar tudo aqui que a gente vai fazer, né? E a gente faz até hoje. E aí, no verso 19 e 20, a gente tem a ascensão de Jesus. Então, no 19, né? É um sinal de que Deus aceitou tudo o que ele fez. Olha lá. Versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. É a exaltação do Salvador, né? O nosso Salvador escravo aqui, relatado em Marcos. Ele está sendo aceito, ele está sendo aceito pelo Pai, né? Ele está sendo exaltado. E no versículo 20, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Então, começou aqui em Jerusalém, né? E tem perseguido, né? Tem prosseguido, perdão, até os dias de hoje, conforme a gente pode ver rapidinho lá em Atos. Abre aí em Atos 1, 8. Atos 1, 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que é de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia
e Samaria e até os confins da terra. Nós somos testemunhas de Cristo. Amém? E fechando, a propagação universal desse evangelho, né, é efetuada pelo Salvador. Esse versículo 20 aqui é a execução final desse evangelho que é propagado por nós até o dia de hoje. O evangelho de um Salvador escravo aqui de Marcos, né, começou a ser pregado por meio dos discípulos, mas esse evangelho continua sendo pregado por nós até os dias de hoje. Amém? Então, eu espero que você tenha sido tremendamente abençoado por essa aula. 1 horinha aí, conforme eu tinha prometido. Falamos correndo para tentar fechar tudo. Vimos os 16 capítulos, né? Falamos boa parte aí desse evangelho. Quero te recomendar que você compartilhe essa aula, né, para que ela possa chegar a outras pessoas também. Faça suas anotações. Se precisar, veja de novo esse vídeo, né, e seja tremendamente abençoado. Amém? Que o Senhor possa continuar falando contigo, né? Bote aí, né? Coloque aí para ouvir o louvor Getsemane, do Leonardo Gonçalves, né? Feche seus olhos e desfrute dessa graça maravilhosa que nos alcançou. Amém? E continue testemunhando acerca desse favor imerecido que alcançou a minha, a sua vida e que através da nossa vida pode alcançar a muitos, né? E a promessa que alcançará a toda a nossa casa. Amém? Então fiquem com Deus e até a próxima, né? A aula sexta-feira que vem, quando falaremos de Lucas, do Evangelho de Lucas. E teremos mais um momento tremendo e poderoso. Amém? Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.